Muito boa noite, mais uma live, estamos aqui hoje com um time diferente, hoje conseguimos sequestrar o Rodrigo para participar da live aqui com a gente, mas hoje não teremos o Thiago e o Sidney tá correndo para estar com a gente aqui. Boa noite para você que está com a gente assistindo, mais uma live, hoje vamos falar sobre Solos Cristos, o terceiro tema dos 5 solas, os fundamentos da fé cristã. Para você que não assistiu os 2 primeiros vídeos, está lá no meu canal, né, tá nas páginas aí dos perfis, né, de cada um, ficou lá gravado, e tem no meu canal também o Sola Fide e Sola Gratia, só a fé e só a graça, que nós já gravamos aí. E aqui comigo está o Rodrigo Oliveira. Um salve, Rodrigo. Boa noite, Fernando. Boa noite aos amigos que acompanham aí essa live. Né? O Fernando falou assim que o time hoje está diferente. Eu espero que eu não esteja diminuindo aqui o time, né? Não esteja diminuindo a qualidade. Né? Esses dias vocês têm feito um excelente trabalho aí com o Thiago, com o Sidney e o Fernando. Eu não estava participando, mas estava acompanhando. E sei que a gente foi bastante abençoado pelo estudo. E vamos lá, vamos continuar com o terceiro dos solas. Não é? Esse assunto tão importante, né? A gente sabe aí que os solas, né? Que é as chaves, né? Os pontos chaves da reforma protestante. E a gente sabe que qualquer evangelho que é pregado hoje, que exclui qualquer um dos 5 solas, é um evangelho que não tem poder para salvar. Não é? É um evangelho com um erro. Né? A gente vê isso através da doutrina bíblica e é um evangelho que não tem poder para salvar se qualquer um dos 5 solas forem excluídos. Quem diria que depois de 500 anos aí, né? Quem diria 500 anos? Já é um bom tempo que está precisando reforçar isso, né? Mas 500 anos aí depois da reforma, e a gente precisa, e não só nós, como muitos pregadores aí, muitos teólogos, muitos pastores, reforçando, né, os 5 solas, porque infelizmente a igreja, como a gente comentou nas outras lives, está se afastando novamente da palavra, se afastando da doutrina, dos princípios básicos, né? E a gente precisa voltar a falar, né? E porque certa vez eu ouvi uma frase esquisita, um pastor falou assim, não, eu não falo sobre dízimo e oferta porque estamos no século XXI e não precisa mais falar disso. Ué, mas no século XXI tem gente se convertendo agora, não tem gente que nunca ouviu falar, não tem gente que não sabe. Todo dia tem gente nova, gente aprendendo. Exatamente. E tem gente velha na igreja que não sabe também. Eu tinha uma professora da escola dominical, e isso quando eu era das crianças. Ela costumava falar que a igreja tem a falsa impressão de que filho de crente é crentinho. Né? Então, porque ele nasceu na igreja, então às vezes os líderes, os professores, eles partem do pressuposto que aquela criança que nasceu da igreja, ela já sabe tudo que o pai dela sabe. Né? Ela já aprendeu tudo aquilo que o vô dela aprendeu, porque ela nasceu na igreja. Não é? E isso é um pensamento errado, e o que você falou aí é muito importante. Eu acho interessante os pastores, os líderes, de tempo em tempo, voltar para o básico. Né, voltar para ou reforçar o básico nos seus ensinamentos, nas suas pregações, porque a igreja, né, se o trabalho estivesse sendo bem feito, a igreja é suposto de estar com gente nova todas as vezes, né, cada vez com mais pessoas novas, pessoas que são aí neófitas, né, novas no evangelho, e não conhece às vezes a coisa mais básica, ele não entende o porquê que o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para perdoar o pecado de toda a humanidade. Eu falo para você que às vezes tem cristão que já está na estrada há muito tempo e não sabe responder essa pergunta. De que maneira o sacrifício de Jesus se tornou suficiente? Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que voltar para o básico. Né? Então... E uma coisa que acontece, uma coisa bem boba, parece, mas é importante. Né? Muitos pregadores, né? Eu creio que eu também algumas vezes já cometi esse erro, e muitos pregadores cometem esse erro. Né? Eu não sou daqueles que defende só a pregação expositiva, acho que a pregação temática também é válida. Sim. Mas às vezes um pregador vai citando muitos textos, né, para a igreja, vai citando os textos, então Jeozadá que falou isso, aquilo, outro. Eliseu falou aquilo e aquilo outro.
E para um novo convertido, para uma pessoa que não tem o costume de ler a Bíblia, Não sabe se dá certo ou não é o ponto. Não sabe do que o pregador está falando. Às vezes abre um texto do Antigo Testamento, lá no profeta Amós, lá em Ageu, e lê um versículo. Ele não sabe quem é Ageu, o que Ageu fazia, por que ele fazia aquilo. Do que é que Ageu está falando. Do que Ageu, qual é o contexto que Ageu falou aquele texto. Ageu, às vezes então, o profeta está ali conclamando o povo para se arrepender, e fala, mas que povo? Se arrepender de quê? Não é? Então é importante assim contextualizar, né? Que é isso que você está falando, é contextualizar o ouvinte também dentro da pregação, né? Quando ele vai falar assim, o povo estava cativo. Cativo aonde? Cativo por quem? Por quê? Não é? Então às vezes é bom a gente voltar às origens, voltar ao básico. É um outro problema, né, dos textos fora de contexto. Às vezes você cita um texto dentro de uma pregação temática que ele até está dentro do contexto, né? Às vezes esse não é o problema, mas tem o contexto histórico, que às vezes quem está ouvindo precisa entender o que está acontecendo, né? E também para ensinar, né? Cultural também, né? O contexto cultural é importante. Isso. Não é? Às vezes alguém fala assim, eu gosto bastante desse exemplo, quando alguém fala assim, a mulher com fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e ela foi curada. Às vezes, quando você não conhece o contexto cultural e histórico, você não tem ideia da importância que foi esse ato, né? Porque naquela ocasião, uma mulher que tivesse o fluxo de sangue como ela estava submetida naquele momento, ela estava expressamente proibida de tocar em qualquer outro judeu, principalmente se fosse homem. Ela podia ser morta e apedrejada por que ela fez. Então, aquela atitude que ela chegou e tocou em Jesus requereu muito mais do que simplesmente fé. Requereu coragem. A vida dela, ela colocou a vida dela em perigo para fazer isso. Então, quando a gente contextualiza e a gente entende, né, porque desde a lei de Moisés fala que uma mulher que tivesse no seu período, né, não podia, ela era considerada imunda. Ela não podia nem estar ali no meio da multidão. Né? Então é importante, quando você contextualiza o que acontece, a palavra eu acho que ela se torna o devido valor é dado para o ensinamento, dado para a passagem, dado para o evangelho. E é por isso que a gente, quando vai falar aqui, por exemplo, do Solas, da Reforma Protestante, então antes da gente entrar no assunto, se faz necessário, né, a gente expor tudo isso. Por quê? O porquê, de repente, quando o Martim Lutero chegou lá e pregou as 95 teses na porta da Catedral de Nuremberg, por que isso teve tanto repercussão? Não é? Então, é importante a gente conhecer nossas origens. Eu estava conversando com o pessoal, né, nós estamos num desafio aí junto com a igreja de ler a Bíblia em 42 semanas, e eu estava falando isso hoje, com uma das pessoas lá, né? Lógico, você começa a ler a Bíblia, algumas dúvidas aparecem, e eu falo que é importante a pessoa não estudar somente a palavra, mas entender a história da Bíblia, a história da igreja, a história de como a Bíblia chegou até nós, né? A gente estava falando sobre a questão de livros canônicos ou não. Mas isso aí tirou o livro canônico porque a Igreja Católica não quis. Não foi bem assim. Não é a igreja Católica, na época que foi feita a canonicidade da Bíblia, não apitou muita coisa, não é? Então, é importante conhecer a história. Você que é um apaixonado aí pela palavra de Deus, não fica na superfície, não. Mergulha, mas mergulha com vontade. Quando você for entrar no rio, não molha só a pontinha do pé, não. Né? Entra de corpo inteiro que você vai ser abençoado. Tem que ser submersão total. Ou você experimenta tudo, ou você não vai ter aprendido nada. Isso já vem a encaixar com um gancho que eu queria para a gente começar. E eu estava ouvindo, eu vi um vídeo, chegou aos meus ouvidos um vídeo triste aí que lacrou essa semana aí nas redes sociais aí, de um rapaz aí, né, falando que ele estava bravo com os pregadores evangélicos, os televangelistas, né? E estava bravo porque o pessoal estava falando de inferno e falando de pecado e que tinha que falar mais de Jesus, né? Então nós vamos hoje aqui só falar de Jesus. Vamos só falar de Jesus, porque falar de Jesus, né? E
Não é, fala do amor de Jesus. Amém, tá certo? Jesus, né? Deus é amor. Jesus fala do amor. O segundo mandamento que Jesus falou, amar o próximo como a ti mesmo e tal, beleza. Se alguém pergunta para você, Rodrigo, você falando de mim, eu tô falando, o Fernando fez isso, o Fernando fez aquilo, o Fernando participou. Aí a pessoa pergunta para você, quem é o Fernando? Aí você fala assim, é aquele barbudo. Aí a pessoa fala, mas que barbudo? Eu conheço um monte de barbudo. Você fala, não, mas ele é barbudo. Tá, mas então, mas qual outra referência que ele. Me dá outra descrição, né? Outra descrição dele. Não, ele é barbudo. A pessoa vai conseguir me encontrar? Não vai saber quem Nunca. é. Então não é assim. Pode conhecer, né? A pessoa que conhece a Deus, que diz que conhece a Deus, só por um atributo, só pelo atributo do amor, não conhece a Deus de verdade, porque Deus não é só amor, Deus é amor, né? Jesus prega o que devemos amar, mas não só isso, né? Jesus fala contra o pecado, e nós vamos ver alguns textos aqui, né? Então, você me fez eu lembrar, né, daquela famosa pregação do Paul Washer, né, que ele fala assim que a mensagem mais terrível da Bíblia é que Deus é bom. Né? Aí a pessoa fala assim, mas por que isso é terrível? Por quê? Porque Deus é bom, nós não somos. E isso já exclui a gente da presença dele. Ele é bom. Ele fala, lascou tudo então, porque nós não somos. Né? A gente não é bom. Então, se ele é bom, então ele está longe de mim. E isso nos faz querer correr atrás para poder chegar numa estatura de estar na presença de Deus. Então, como esse rapaz aí falou, né? Estava falando do pecado, inclusive, eu lembro do vídeo, você compartilhou com a gente, inclusive estava mencionando o pecado dele. Né? Ele falou assim, por que fica apontando meus pecados? Fala que Deus é amor, mas espera aí. Você quer a verdade? Né? Lembra do filme Código de Honra, né? Você quer a verdade? Aí o cara fala assim, você não aguenta a verdade. Nós só queremos a verdade. O cara fala assim, você não aguenta a verdade. Se eu falar a verdade, você não vai aguentar. Né? Então é essa a questão. E o que a gente fala aqui hoje é exatamente isso. É Cristo, Cristo e Cristo. Porque esse tipo de pessoa que chega e fala assim, não, mas começa a pregar outras coisas, porque Jesus, ele prega isso, aí começa a querer colocar os ensinamentos de Jesus contra a natureza dele mesmo, que fala assim, não, Deus ele é bom, então ele é incapaz de castigar, não é? Então começa a colocar ideias acima daquele que é o idealizador e consumador dessas ideias. Aí é onde fere já esse princípio que a gente vai falar hoje, que é o do solo Cristo. As pessoas começam a colocar, não, Cristo, ele é assim, ele pregou aquilo, mas há outras vertentes, há outras variáveis que a gente tem que levar em consideração que vai fazer a gente chegar no mesmo caminho. Não. Né? O que vai te levar ao céu é Cristo e Cristo somente. Né? A graça de Cristo, a fé em Cristo, a obra salvadora de Cristo. E esse rapaz estava falando, né, que ele... É um ex-rapaz, né? Você falou, o vídeo, pelo que o vídeo mostra, parece que ele é um ex-rapaz, né? Ele é, mas não quer ser mais, ele desistiu. Ele desistiu. É um grupo de pessoas que resolveu que eles vão ser cristãos, mas do jeito deles, do jeito que eles querem. Em qualquer religião do mundo, qualquer uma, não vou falar do cristianismo agora, qualquer religião do mundo, você tem um dogma, tem os dogmas a se seguirem. Mas agora tem um pessoal que ele quer ser religioso e ele não quer seguir nenhum dogma. Que tipo de religioso é esse? Vou nem falar do cristianismo. É o cristianismo, né? Cristianismo on demand, né? É o cristianismo por módulos. Então, eu falo assim, vou ver aqui que módulo se encaixa com o cristianismo que eu quero praticar e vou me encaixar somente esses módulos dentro do meu cronograma. E por aí vai. O pastor Zé Bruno, da Igreja Casa da Rocha, ele falou uma coisa no vídeo dele que eu achei muito legal, eu guardei e eu comecei a escrever a respeito disso, que ele falou, Jesus Frankenstein. Que é o Jesus que as pessoas acreditam que é um braço de um, a cabeça do outro, não é o Jesus da Bíblia, é um Jesus que eles criaram, né? Um pedaço de pregação distorcida aqui, um pedaço de pregação distorcida do outro pregador lá, e eles formam um Jesus na cabeça deles que não é o Jesus bíblico, não é o Jesus filho de Deus, Salvador que morreu na cruz. Não é aquele que condena o pecado, que manda. A primeira mensagem de Jesus, a gente pode ler lá em Mateus
Mateus 4, né? Quando Jesus chegando, que o ministério de Jesus começa, o que ele fala? Arrependei-vos. Arrependei-vos que o reino do céu chegou. Então, não é arrependei-vos, é a primeira mensagem de Cristo, né? E Cristo vem no Sermão do Monte e prega a transformação de vida, em abandonar qualquer parte torta da nossa vida. Só ler o Sermão do Monte. Agora, que parte desse Sermão do Monte, que parte do arrependei-vos, esse pessoal não entendeu? Né, que quer levar um cristianismo do seu jeito, né? Esse Jesus que eles mesmos montaram, esse Deus que eles mesmos montaram. Teve um pregador que falou assim: não, Deus viu que você era bom, por isso que ele te escolheu. Onde é que está isso na Bíblia? Não tem. Né? Desde o Adão. Né? Muito pelo contrário, né? Teve muitos que, quando ouviram a pregação, disseram: não, isso daí é pesado demais para a gente. Ninguém consegue viver nesse parâmetro. Quer dizer, ninguém. Ele se incluiu no meio do... Ele não queria, né? Aí ele falou assim, não, eu não consigo, e ó, ninguém consegue viver nesse parâmetro aí. E foram embora, porque disseram que a mensagem era muito pesada. E aí Jesus... E aí o pessoal fala, não, Deus me ama, Deus me aceita. Deus é amor. E aí a gente lê o texto de João 14, 23, Jesus dizendo assim para Judas, não o Iscariotes, o outro. Se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Então tem uma condição, Aquele que me ama, ele vai pagar o preço para estar comigo. É aquele que guarda a minha palavra. O que é guardar a palavra? Não é ir na igreja, ajoelhar para rezar e tirar a selfie. Isso não é guardar a palavra, isso é hipocrisia, isso é farisaísmo. Quem lê um prato de comida a Bíblia, levar um prato de comida pro morador de rua, pro mendigo, e levar uma equipe de TV para filmar ele dando um prato. Então, né? Isso é o que os fariseus faziam, é o que Jesus condena, não é o que Jesus mandou fazer, é o contrário. Isso é o que Jesus condena, né? O que sua mão direita faz é que a esquerda não saiba, né? Então, Jesus disse: aquele que ama a Deus guarda a palavra de Deus. Eu amo a Deus, mas eu amo do meu jeito. Sim. Então isso não existe. E esse versículo que você leu, Fernando, é bastante interessante, que ele evidencia cada vez mais essa questão do solo Christus. Por quê? Porque quando fala de solo Cristo, significa que a salvação ela só pode ser realizada por Cristo e por ele somente, independente do mérito da pessoa. Então ele fala assim que a pessoa que ela vai fazer, ela vai guardar as minhas palavras. Veja bem, a gente não pode entender esse texto como dizendo assim, ó, já que ele me ama, então ele vai guardar as minhas palavras, porque se ele guardar as minhas palavras, então ele vai estar trabalhando a salvação dele. Quer dizer, aí eu tiro o mérito de Cristo. Aí quer dizer, eu posso chegar em Cristo e falar assim, ó, Cristo, eu mereço ser salvo porque eu guardei as suas palavras. Não foi isso que Jesus quis dizer. Nesse texto de João que você acabou de dizer, o que você acabou de ler, o que Jesus quis dizer foi o seguinte, ele falou assim, aquele que me ama, ele vai desejar me servir. Aquele que me ama, ele não vai fazer as coisas para apresentar diante de mim como mérito por qualquer coisa que ele tenha feito. Então, por causa disso, ele vai ser salvo. Não. Aquele que ama Jesus e entende o plano de salvação, aquele que ama Jesus e entende a condição miserável de pecador que ele estava, e da onde ele foi resgatado, então ele vai guardar as palavras de Jesus não para construir um castelo de méritos para merecer ir para o céu. Não, ele vai começar a guardar a palavra de Jesus porque aquilo ali é tudo que ele tem. É a boia salva-vidas em que ele se agarra. Não é? Então a gente tem que entender esse versículo e isso. O mérito não é do homem. A salvação, ela não vem do homem e não há nada que o homem possa fazer que vai fazer ele merecer a salvação. A salvação, ela vem 100% de Cristo. Solo Cristo. Com uma mensagem até que eu postei no Facebook hoje, né? Assim, eu sou cristão não porque sou forte e melhor que os outros. Sou cristão porque sou fraco e admito que preciso de um salvador. Exatamente. Então, essa é a realidade. Eu vou aproveitar aqui que agora a nossa live vai ficar mais parruda. Opa, agora, ó, o Pastor Sidney está chegando balançou, na área aqui.
as bases aqui. O pastor Cid está até suado, estava na correria para chegar aí a tempo. Gente. Vocês querem que eu saia? Não, deixa vocês à vontade. Oh, pelo amor de Deus, eu vou desligar aqui agora. Bom, graças a Deus, bem-vindo, pastor Sidney. Satisfação tê-lo com a gente. Perdoe aí o atraso, mas aqui tá uma correria louca. Você estava ouvindo, Sidney? Não, você estava ouvindo. Estava ouvindo e tremendo assim, meu Deus, quero falar. Começou pegando fogo já. Para os irmãos que não sabem, né, para justificar também, o pastor Sidney, ele tem um trabalho onde ele desenvolve cursos bíblicos, né, através de videoaulas, né, e ele tem aí um calendário de gravações que ele faz. Fala um pouco disso, aproveita aqui para falar um pouco também desse trabalho para a gente. Pois é, então, tem as plataformas EAD, né, agora principalmente nessa era aí, junto com o advento da pandemia, né, muitas pessoas, elas estão estudando, né, EAD, fazendo faculdade, fazendo cursos, né, e aí surgiu a oportunidade de conteúdos, né, um curso teológico, né, e do básico até o mais avançado. E aí caiu na minha mão, né, essa questão aí tanto de gerar conteúdo como de também ajudar na parte técnica, né, então caiu em boas mãos. De criar de fazer essa intermediação tecnológica aí, né. Então, eu estou aprendendo aí, trabalhando com o Moodle, né, com a plataforma, criando a estrutura. Então, enfim, enquanto a gente descansa, carrega a pedra, né? Amém. Esse é bem-vindo ao reino de Deus. E aí hoje tinha essas gravações aí, e por isso que eu cheguei um pouco atrasado, né? Mas, cara, que bom que deu certo, né? Estou aqui, ainda a gente pega aí um pouquinho do finalzinho, né? Não, então aproveita, Sidney, já eu estava ansioso para falar, já chega falando, então, que você está aguardado aí. Não, então, estava falando da questão do rapaz lá, né? Do rapaz que quer deixar de ser rapaz, ou deixou de ser rapaz. Assim, particularmente, a Bíblia diz que nós temos que amar todas as pessoas, né? Eu, particularmente, não consumo o conteúdo dele, tá? Eu não gosto dele, né? Mas nós temos que amar, respeitar, né? Principalmente a opção, né, dele, sexual, não tem nada a ver. Mas o que acontece? As pessoas, ultimamente, né, e isso cai também, né? Eu tava ouvindo e falando, cara, isso daí é liberalismo teológico, né? É liberalismo teológico, em que as pessoas querem um evangelho sem cruz. Eles proclamam o seguinte: eles adoram um Deus sem ira, né? O qual trouxe homens sem pecados para um reino sem julgamento por meio de ministrações de um Cristo sem cruz. Olha que tremendo isso, né? Foi um teólogo que disse, né, isso, né? O Neighbor, ele diz isso, proclamam e adoram um Deus sem ira, né? É um Deus onde está tudo bem eu fazer, e como o Fernando disse, né, servir a um Deus do meu jeito. Não, mas ele é Senhor. Não. Senhor até a página 2, né? Porque... Jesus não demente. Não, é conforme eu acho certo, né? Então, e virou, parece que aí a pessoa quer ser religiosa, e o Fernando falou, né, de dogmas, né, doutrinas, eles querem ser religiosos, mas não, é do jeito deles. Não, então, cara, sinto muito, mas não é assim, né? Nem com o cristianismo, nem com nenhuma outra religião, né? Ou você e mergulha de cabeça, e se completamente, né? Ou não. É isso, talvez, cara, é isso que Jesus está falando lá, né? Que haverá um dia em que vai ser separado, né? Olha, os da direita e os da esquerda, né? E isso não tem nada a ver com política, tá? Não tem nada a ver com política. Mas alguns estarão à direita e outros à esquerda. E aos da esquerda, ele fala assim, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Uhum. Talvez seja esses, né? Esses liberais, né? Não, vou servir a Jesus, vou pregar um Cristo sem cruz, né? É um reino sem julgamento, né?
Bem o que você falou, né? De que nós temos que amar, né, a todas essas pessoas, e com certeza. Porque o meu desejo é que esse rapaz ouvisse essa nossa live de hoje. Esse é o meu desejo. Por quê? Para me esfregar na cara dele? Não. Para que ele ouça o evangelho que talvez ele nunca ouviu. O evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Porque fala, eu adoro ir na igreja, mas eu não vou na igreja por causa dessas coisas que o pessoal fica falando de pecado. Entendeu? Então, talvez ele foi em alguma igreja que o pessoal olhou ele porque ele chegou de saia, talvez. É capaz. Porque também tem gente que não tem maturidade, tem gente que não tem conhecimento. Nós temos que pregar o evangelho a todos, sem acepção. A todos. O evangelho não é a nossa palavra, né? É a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o que Cristo pregou. Ele fala, o pessoal tinha que pregar mais de Jesus. Beleza, vamos falar de Jesus. Só que Jesus não alivia para ninguém. Isso que ele ouviu, ele gosta de ir num lugar que o pessoal alivia. E isso não é só esse grupo de pessoas que está agora se juntando como religiosos agora, né? Fazendo a sua religião do seu jeito. Mas, infelizmente, tem muita gente se chamando sem ser fora desse grupo, procurando igrejas, né? Que eles vão ouvir aquilo que os faz bem, aquela autoajuda, ele sai de lá se sentindo bem. E tem um pessoal chamando aí que uma cocaína gospel. A cocaína é um monte de sensações que eles recebem na igreja, um monte de emoções e luzes e parede preta que o Rodrigo... Brincadeira, Rodrigo. Então são luzes, são músicas que mexem com o ego, são pregações que mexem com o ego, e ela sai da igreja cheia, se achando o máximo, e ela vai para a semana, e a semana derruba ela, e que ela precisa mais daquilo, só que aquilo não é Jesus, aquilo não é evangelho. Vamos dar uma abertura aqui, né? O pessoal está assistindo a gente, e vamos fazer um esclarecimento e até responder aqui, né? A gente tem aqui o Marcos Oliveira, ele está acompanhando a gente, né? E ele colocou o comentário, né? Ele falou assim, para não julgar, eu acho que quer dizer julgar alguém, né? Quem são vocês para julgar alguém? Né? Pediu uma outra mensagem aqui para não julgar os próximos. A gente fez uma live, né? Alguns dias atrás, sobre a questão de o que a Bíblia quis dizer com essa questão de julgar os próximos. Né? Então, às vezes o Marcos ele não acompanhou, talvez tenha mais pessoas aí que estão assistindo hoje pela primeira vez. Então, rapidamente, a gente quer dizer o que a Bíblia fala com relação a julgar e o que dá a autoridade para qualquer pessoa que é pregadora do Evangelho de fazer esses ensinamentos conforme a Bíblia ensina. Não é? Na live, basicamente, né, o tema principal daquela live foi dizer que o que a Bíblia fala é para a gente não julgar as pessoas de acordo com os padrões do mundo ou com a minha... Eu não julgo as pessoas de acordo com a minha moral ou com aquilo que eu acho. Né? A gente faz o julgamento, ele é feito pela palavra de Deus, né? Com honestidade e com os parâmetros em que a Bíblia permite com que o evangelho seja defendido. É bem diferente de julgar. A gente não julga de acordo com o nosso conceito com relação às pessoas ou aos problemas. O que a gente faz aqui é colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina. Então, se o pecado é julgado, o pecado não é julgado nem por mim, nem pelo Fernando, nem pelo Sidney, nem pelo pastor da sua igreja, nem pelos obreiros. Né? O pecado ele é julgado por Deus, é julgado pela palavra dele. Então, quando a gente fala, toca até nesse tipo de assunto, né? A gente não está sendo um ataque pessoal, partindo pessoalmente de mim, nem dirigindo pessoalmente alguém. Mas é um ataque da santidade de Deus contra o pecado do homem. Não é? Então, quem são vocês para julgar alguém? A resposta é, nós somos servos do Deus vivo, né, que a gente procura, assim como tantas e tantas boas igrejas que tem por aí, vive pelo evangelho, então a gente não estamos julgando. A gente está aqui expondo o que a Bíblia fala, o que a Bíblia fala com relação a esse assunto. Tá bom, Marcos? Então, espero que o Marcos aí ele pode ler o texto de Mateus 7, onde está o não julgueis, o primeiro versículo, vai falar não julgueis, mas lê o resto. Lê todo o capítulo 7 de Mateus, que você vai entender do que a gente está falando
Se você tiver alguma dúvida, a gente fez uma live um mês atrás, mais ou menos, está lá no meu canal, João 8:32, que é: conhecereis a verdade vos libertará. A nossa ideia é estudar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. É esse aqui o nosso desejo. Nós pode ver em qualquer live que a gente vai fazer aqui, nossas lives antigas, os meus vídeos que eu faço sozinho. A ideia é expor o evangelho, não é julgar ninguém. Eu canso de falar aqui quantas coisas eu aprendi errado dentro da igreja, e lendo a palavra que foi revelado a verdade. Por isso que eu gosto do texto, e eu uso como o título do meu canal, João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas está ouvindo alguém pregar um texto fora do contexto. Como esse também do julgueis. Jesus vai falar muito a respeito de julgamento. Jesus vai considerar alguns como cães, como lobos. E como é que Jesus faz isso? Jesus está falando ao contrário do que ele falou nos primeiros versículos, e depois ele fala de falsos profetas mais para frente, né? Então tá lá no capítulo 7, Jesus falando dos falsos profetas. Como é que você determina que alguém é falso profeta? Julgando a profecia dele, julgando aquilo que ele fala. Já eu vou jogar aqui o link da live, senão a gente vai refazer aquela live de novo, né? Eu vou colocar aqui, mas obrigado, Marcos, pela sua participação. Ao Emerson também, bastante. O Thiago está acompanhando a gente aí, já mandou mensagem. Tem bastante gente acompanhando aqui a roda dos esclarecedores. Então, vamos lá, senhores. Pode falar. O que o Sidney estava falando, tem muito a ver desse livro aqui que o Thiago me deu. Eu não comecei a ler ainda, mas está na minha fila, vou ler em breve. Né? Que é o pessoal que quer viver um cristianismo, mas sem Cristo. Né? E é isso que a gente quer trazer aqui, principalmente nessa live de hoje, falando que Cristo, solos Cristo, somente Cristo é o nosso caminho. E eu queria citar, né, porque a gente nunca fica nas nossas palavras. A nossa intenção aqui não é falar o que a gente acha, é baseado na palavra de Deus. E nisso eu queria citar 1 Timóteo 2:5. Essa é a mensagem dessa live. 1 Timóteo 2:5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Mas não é, como a gente estava falando no começo da live, não é um Jesus que eu inventei. Não é um Jesus que eu acho. Eu queria ter um Jesus assim, que me aceita do jeito que eu sou e me leva para o céu do jeito que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, fazendo o que eu quero. Não. Jesus tem uma palavra, nós temos a palavra de Deus, que tem uma ordem, tem um plano divino, um plano da salvação do homem que pecou, como a gente vê lá em Romanos 5. Lê todo o capítulo de Romanos 5, vou ver que por um homem, né? Versículo Romanos 5:19. Romanos 5:19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, em Adão todos pecamos, e em Cristo todos nós podemos ser justificados, mas depende, né, de nós crermos na obra dele. Não é ele vai salvar qualquer um aleatoriamente, como alguns dizem, né? Vai salvar sem a gente fazer nada. Não é bem assim, não é o que a palavra nos diz. Tem a responsabilidade do homem nessa salvação. Né? Existe aí... Né? Vai lá, Cid. Existe aí, né, só acrescentando o que o Fernando está dizendo, é o seguinte, que existe um processo, né, aliás, são dois processos, né, um de regeneração e um de santificação, né. Então, a regeneração ela é automática, só que ela acontece num modo gradativo. À medida em que a pessoa ela recebe a Cristo, Jesus a recebe como ela está, independente do grau de profanação e depravação que ela tiver, entende? E aí começa um processo de regeneração, e ele, junto com o processo de santificação, que aí é um processo, a pessoa ela vai se transformando. Então, quando a pessoa recebe a Cristo, né,
ela automaticamente, ela precisa ser transformada. Então, e isso acontece como? Dentro de um processo de santificação e de regeneração, que o homem, ele lá no, como o Fernando disse, lá no Éden, quando entrou o pecado, o homem é ladeira abaixo, né? Ele começou num processo de deteriorização, começou de ladeira abaixo. E aí o homem chega num estado de depravação tal que somente esse processo de regeneração. O que é regenerar? Não é trazer de volta ao estado original, né? Yeah. O que é um... Vamos para biologia simples, né? A lagartixa, ela é um ser regenerável. Então, quando ela perde o rabo, o que acontece? Um processo de regeneração. O rabo vai crescendo de novo, até chegar ao estado onde é o original dela, onde é o estado, né, perfeito dela. Então, estou fazendo de uma forma muito simplista, né? Que essa é a ideia desse canal, a ideia dessa live. Então, o homem, lá no Éden, ele era um. Até o pecado, ele era um. Ele era perfeito, completo, né? Quando entrou o pecado, ele entrou num processo de regeneração, de depravação, de total deteriorização, né? Então, o homem entrou a corrupção nele. O homem hoje, ele é corruptível, né? Ele está corrompido. Essa é a ideia. Então, com o processo, quando aceita Jesus, o homem entra nesse processo de regeneração. Então, não há condições da pessoa receber Jesus, crer em Cristo. Não, eu amo a Jesus, eu vou só ouvir falar de Jesus. Então, só que quando você ouve falar de Jesus, você vai ouvir também algumas coisas que você precisa mudar na sua vida. Que é o caso desse rapaz que foi citado, né? E até o Marcos falou aí, quem somos para julgar? Então, nós não somos ninguém para julgar. Quem julga e condena é a palavra, né? Yeah. Então, se a pessoa diz que ela é uma cristã, mas ela não tem transformação, ela continua nos seus delitos, nos seus pecados, não está havendo uma regeneração, não está no processo de santificação. E aí a Bíblia condena, né? Então, por isso que eu disse que haverá um dia em que as pessoas estarão diante de Cristo e Cristo vai olhar para ela e falar assim, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Yeah. Não vão entrar. Não sou eu que estou falando. Não é nem o Fernando, nem o Rodrigo, e nenhum outro que segue, que leva uma vida cristã e leva a Bíblia a sério. Não somos... quem está dizendo isso é a Bíblia. Yeah. E a Bíblia é bem clara, né? A gente vê aí que do começo ao fim do Evangelho, Cristo é exaltado o tempo todo, né? Cristo e somente Cristo. Não tem nenhum lugar na Bíblia onde a gente fala que a salvação nossa virá através de outras pessoas, através de outros santos, né? Mesmo apesar do trabalho dos mártires, dos apóstolos, mas ainda assim, tudo aquilo, a causa pela qual eles morreram, em nada faz eles serem o propiciador da salvação. Mas tudo aquilo que eles fizeram apontam para a salvação de Cristo. Não é? Foi ele, né? A gente vê lá em Lucas 9, 19 e 10, que foi Cristo quem veio buscar o perdido. Ele é que deu o primeiro passo, né? E Deus tem dado o primeiro passo desde o início, né? Desde a queda de Adão, Deus sempre tem dado o primeiro passo para restaurar o homem, né? O homem tem sempre fugido, escapado, se escondido de Deus, né? Ele se cobre aí com as suas folhas de figueira, né? Das suas desculpas, os seus argumentos, mas Deus ele continua correndo atrás do homem, né? Mas a salvação é praticada por ele. A gente vê lá, por exemplo, que nem o Fernando falou, né? O Sidney também, que a Bíblia ela aponta todas as flechas para Cristo. Né? A gente vê, por exemplo, lá em Apocalipse 19, 16, que fala que ele é o rei dos reis. Não tem ninguém acima dele. Né? Em Hebreus 4 e 14, que ele é o sumo sacerdote. Não é? O Fernando colocou aí agora há pouco também o texto de Timóteo 2 e 5, né? Que ele é o único mediador entre Deus e os homens, e até essa questão do único mediador entre Deus e os homens já faz a gente entrar em choque até talvez com outras doutrinas teológicas que falam que, não, mas aí há santos, há aí outras pessoas que têm poder de persuasão junto a Cristo. Meus irmãos, a Bíblia ela é clara.
né? A gente gosta da Bíblia, que a Bíblia ela explica ela mesma. E ela é bastante clara e deixa isso claro do começo ao fim, de que não há nenhuma outra pessoa, não há outra entidade, não há nenhuma outra maneira de você chegar até o céu se não for através de Cristo, através dos preceitos de Cristo. Então não adianta a gente querer amarrar, como disse Rick Warren, né? Não adianta eu querer amarrar maçã no meu pé de limão, não vou transformar ele numa macieira, né? O que ele quer dizer com isso? Não adianta eu querer colocar outras coisas ao invés. Não, mas Cristo falou isso, mas olha, se a gente viver dessa maneira, dá na mesma. Não dá, não dá, não é? A Bíblia é clara. O caminho para a salvação é através de Cristo e os preceitos de Cristo. E a Bíblia é bastante clara em expor quais são esses preceitos. É bastante clara em expor qual é o caminho de Cristo. Então, se a gente fala assim, não, ok, a Bíblia fala isso, mas, meu amigo, esse mais já te tirou do caminho. Esse mais desviou o seu navio da rota. Você errou o alvo. Esse é o significado da palavra pecado, né? É errar o alvo. Não é? E o nosso alvo tem que ser Cristo. Então, se você não está em Cristo, você errou o alvo. E a Bíblia chama de errar o alvo de pecado. Tem uma mão dupla no viver com Cristo, né? Cristo é o único mediador. Só ele, como a gente, né? Como diz o Sola, solos Cristo. Só Cristo que nós temos a salvação. Só mediante, não há nada que nós possamos fazer para conquistar a salvação, como a gente falou nas outras lives. É pela graça. É a graça mediante Jesus Cristo pela fé, né? Só que aquele que está em Cristo, que é nova criatura, como a palavra nos diz, esse quer as coisas de Deus. Claro, nós não nos tornamos perfeitos, como falou aí. Não é quem somos nós para jogar, nós somos pecadores também. Mas a diferença é que nós tentamos esquivar, tentamos não pecar. Né? Que nem eu vi uma ilustração muito interessante que eu guardei e eu tenho usado bastante, que me deu um boom, que diz assim, seu carro, quem dirige sabe, de vez em quando fura o pneu. A cada 10 mil quilômetros, a cada 20 mil quilômetros, o pneu fura. Mas se o seu pneu fura toda semana, você fala, não, alguma coisa está errada com esse pneu. Né? Pô, vou ter que trocar esse pneu, porque não está funcionando, não é assim que funciona. Então, essa é a vida do cristão. A gente peca, né? Como muitos dizem, é um acidente, porque a gente é falho. Nem todo tempo a gente consegue estar lá firme. Né? Agora, aquele que quer levar uma vida de pecado, como se isso não faz nenhuma diferença para Deus, esse não entendeu o evangelho, esse não conheceu a Cristo e esse não é salvo. Né? Como eu falei na outra live, né, dos desigrejados, aquele que é salvo, aquele que faz parte do reino, aquele que ele quer estar com o corpo. Agora, esse pessoal que quer viver um evangelismo sozinho, à sua maneira, esse não entendeu, esse não tá dentro. Eu queria citar o texto de João 6,57, que vai dizer assim, Jesus falando, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Essa é a vida daquele que realmente tem Cristo em sua vida. Ele vive a vida de Cristo, ele se alimenta, ele busca de Cristo e não busca uma vida do mundo querendo ir para o céu. Não, você vive uma vida de mundo, você vai ficar com esse mundo aqui que é o que lhe cabe, né? Tem outra dúvida, né? O pessoal está mandando aqui, perguntando aqui. Acho que a gente já falou agora há pouco na questão de só Cristo, e a gente falou até de outras, talvez outras correntes teológicas. Mandou aqui, né? Você sabe o sentido para os católicos de uma imagem dos santos? Não é? Então, às vezes é uma dúvida aí, até do pessoal que tem os amigos, né, que são da religião católica, né, foram ensinados dessa maneira. E sim, a gente sabe qual é o sentido para os católicos da imagem dos santos, porque a gente estuda teologia interdenominacional, né, que envolve conhecer todas as teologias, né, para a gente não simplesmente prega aquela bitolagem que a gente aprendeu, não. A gente estuda todas e vê qual faz mais sentido de acordo com a luz da Bíblia.
né? A gente sabe aí, com bastante respeito, né? Os amigos católicos, eles têm os santos. Uma vez uma pessoa definiu assim: a gente tem o santo como se fosse uma pessoa querida, uma pessoa que a gente tem uma certa reverência. E não tenha dúvida, nós, né, os cristãos protestantes, também consideramos os grandes homens santos de Deus, né? Mas, que eu falei agora há pouco dos mártires, foram homens realmente santos que chegaram assim num patamar assim da experiência do evangelho, como poucos chegaram. E não só protestantes, inclusive a gente tem vários exemplos aí de santos, inclusive santos católicos, não é? Que enquanto estavam vivos fizeram um trabalho aí que muito pastor hoje de igreja não faz. Metade do trabalho em termos de caridade, em termos de abnegação, né? Como muitos santos católicos. Agora, a grande diferença, e isso a Bíblia é bastante clara em afirmar, né? E a gente leu isso daqui em 1 Timóteo 2:5, que não há outro mediador entre Deus e os homens. Então, tem algum problema, por exemplo, do católico ou outras religiões? Então eu tenho aquela pessoa, eu considero ele santo. Não. Você considerar aquela pessoa um santo, não está errado. O errado é você achar que ele tem alguma capacidade de mediar a sua petição, o seu problema ou a sua oração entre você e Deus. Não é? Isso daí é negar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Isso daí não é a gente, não é um pensamento bitolado, reformado, que está afirmando isso. Né? Isso é a palavra de Deus. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Então, a partir do momento que você faz a sua oração, não é para Jesus, é para uma outra pessoa, por melhor que aquela pessoa tenha sido, não é? Ela não, você nega o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E os católicos também não podem ser levados em geral, né? Os católicos têm mais de 30 linhas de pensamento diferente dentro do catolicismo, sim, né? E tem muitos católicos, tem um grupo forte dentro do catolicismo que quer tirar as imagens. É um grupo forte. Só que o outro grupo que quer manter as imagens é um grupo mais forte, que é o lado do Papa. Então, a gente não pode julgar os católicos como se... tem católico que vê o santo com um olhar bom. Tem outros católicos que veem os santos como um olhar mau, que querem tirar os santos. Só que, né, eles mantêm, a cúpula da Igreja Católica mantém os santos justamente para não perder fiéis. Esse é o propósito. Isso já foi discutido na cúpula da Igreja Católica e sempre volta isso à tona dentro dos concílios, né, da Igreja Católica, e é um assunto que sempre vem à tona. Então... Teve inclusive, né, esse é um dos pontos, uma das preocupações nossas aqui é deixar isso bastante claro. A gente está aqui, que nem o Fernando falou, julgar o católico, a gente não julga e não condena também linhas teológicas, sabe? Porque a Bíblia não é sobre isso. A Bíblia é sobre condenar atitudes isoladas de cada ser humano, não é? Então, às vezes, por exemplo, assim, eu posso falar no exemplo, né, agora a gente está falando agora da questão, porque o Marcos trouxe aí a questão dos católicos na pergunta, mas isso aí são várias outras religiões. Não é a questão da religião, é a questão da atitude pessoal da pessoa. Se a atitude dela estiver alinhada com o que está no Evangelho, você pode ser... Tem pessoas que são crentes, protestantes, e não tem uma atitude regrada pela proposta do Evangelho. E quer dizer que elas estão certas porque... porque o outro é católico, está errado. Não. Uma vez, durante uma escola dominical, eu comentei, né, que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, da Madre Teresa de Calcutá, né, apesar de algumas pessoas dizer que é uma figura bastante polêmica, né, tem alguns que acham que ela não era tão boazinha assim, mas isso aí não sou eu que estou dizendo, é a história, você entra na internet e pesquisa. Mas eu falei, ela abriu mão, ela podia viver aí num convento, confortavelmente, mas ela abriu mão de tudo para viver no meio do pobre e doente. Quer dizer, ela praticou mais o evangelho do que muito crente que tem por aí. Nossa, teve irmão lá que quase levantou e foi embora. Falei, imagina, não é? Porque ela é uma mulher idólatra. Falei, mas é que está na questão. A Bíblia fala assim que aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Né? Às vezes, de repente, ela teve a oportunidade de chegar até Cristo pela religião católica, mas uma vez lá dentro, ela começou a viver o evangelho de acordo com aquilo que ela conseguiu extrair. Ela extraiu o que do evangelho? Você nunca vê aí, por exemplo, eu não estou assim, defendendo a prática da idolatria,
Mas é aquela questão de ela, o que foi mais importante na vida dela? Ela falou assim: eu vou pegar e vou colocar Cristo, o amor de Cristo, o amor pelo próximo, que esse é o mandamento maior de Cristo, não é? Porque se a gente falar assim, não, mas ela fez isso daí, mas ela era idólatra, então ela não pode ter ido para o céu. Mas, meu amigo, qual de nós aqui vai entrar no céu sem ter cometido nenhum pecado? Não é? Aonde que está a graça de Deus que a gente falou pela graça? Só a graça. A gente não é salvo porque somos bons. A gente não é salvo porque a gente foi santo até o final. A gente é salvo por causa da graça de Deus através de Jesus Cristo. Então, de repente, eu prefiro 1000 vezes, e vou falar isso aqui, tá sendo transmitido na internet. De repente, é preferível você ter uma pessoa que abriu mão da sua própria vida em detrimento da vida de outras pessoas, e Jesus fala que não tem amigo maior do que aquele que dá a sua vida por amor aos outros. Mas ele fez esse outro pecado que não podia. Mas espera aí, as coisas, o que realmente é importante dentro do reino de Deus, entendeu? Aquilo que a gente erra e aí cai na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. Não quer dizer que é para a gente continuar errando, não é? Se nós temos um ensinamento, se nós temos a palavra de Deus, então a gente só erra se a gente negligencia o estudo e o conhecimento dessa palavra. A partir do momento, até o Emerson escreveu aqui agora há pouco sobre a questão da iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é você saber que está errado, mas você insistir, você se recusa a mudar. Né? Então você fala assim, eu conheço a palavra de Deus e não quero mudar. Então isso é iniquidade. Só que a gente também erra de falar assim, poxa vida, eu acho que eu não deveria viver assim, mas não vou ler a Bíblia não, porque é que nem aquela pessoa que não vai no médico, né? Eu vivo brincando com a minha esposa, eu falo assim, eu não vou no médico porque eu tô bom agora. Se eu for no médico, eu tenho certeza que eu vou sair de lá cheio de doenças. Eu tenho certeza que eu vou sair de lá, ele vai falar que eu sei que eu tô com colesterol alto, que eu tô preciso fazer mais exercício. Então, aquela questão, a pessoa que não vai no médico, porque ele sabe que se ele for, o médico vai pegar no pé dele. E tem muita gente que faz isso na Bíblia. Eu não vou ler na Bíblia não, porque se eu ler, eu sei que eu vou encontrar erros, e todos eles em mim. Né? Eu vou encontrar erros em mim. Então ele não lê, então ele se afasta. Isso é mal. Né? Não tem como uma pessoa viver uma vida de cristão. E é isso que eu acho incrível, né? Grandes pregadores já falaram isso. Como é cabível uma pessoa falar assim, eu sou cristão, estou na igreja há 20 anos e não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia. Ele vive o evangelho de outras pessoas, entendeu? Rodrigo, mas sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, né? Dando crédito para o que você está falando, é o seguinte, existe o Código Penal, certo? Uhum. Todo país tem um Código Penal, certo? Sim. Eu não conhecer o Código Penal não me absolve de um crime. Sim. Entendeu? Eu pratiquei um crime. Aí o juiz vai falar assim, olha, você está sendo condenado porque você praticou um crime. Mas eu não sabia que era um crime. Mas o Código Penal já estava... mas eu nunca li o Código Penal. Tá bom, mas ele estava disponível para você. Ele foi publicado. É oficial. É oficial. Você não conhecia, aí é um problema seu. Entende? Mas não é porque você não conhece que deixa de ser crime. É a mesma coisa da Bíblia. Mas eu não conheço a Bíblia, então tá tudo bem. Deus perdoa a ignorância. Opa! Como assim? Então quer dizer porque você não conhece, então Deus vai te absolver? Não, cara, é o contrário. A Bíblia está aqui de uma forma clara, objetiva, e mesmo assim, mesmo que você não conheça, mas eu não conheço, eu leio a Bíblia, eu não entendo. Tem pastores, tem líderes, tem professores, tem... Deus providenciou tudo para todos, né? Desde lá do princípio, Deus já preparou isso tudo. Então, não é, não, eu não conhecia, eu desconhecia isso, então eu não posso ser... Não. A maior prova disso é o Código Penal. Se você praticou um crime, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber, né, a consequência dele, você vai pagar por ele. A gente falou na outra live, né, a respeito que nós somos católicos também, né, viu, Marcos? Espero que o Marcos está assistindo a gente aí ainda. Nós aqui somos todos católicos, a gente só não é romano. Porque católico significa universal, né? Nós fazemos parte da Igreja Universal de Cristo.
E o que o pessoal separa tanto os católicos e os evangélicos? E para mim, os evangélicos e os católicos erram no mesmo ponto e acertam no mesmo ponto. Eles acertam quando eles seguem a palavra e seguem a Cristo. E eles erram quando não seguem a palavra e não seguem a Cristo. Ambos. Ambos os dois segmentos erram e acertam nos mesmos pontos. Quando seguem a palavra de Deus e Cristo e creem em Cristo, eles acertam. Quando fogem disso, eles erram drasticamente, grosseiramente. Quando nós nos afastamos, como eu falava no começo da live e falamos nas outras também, quanto mais a igreja se afasta da palavra, mais se afasta de Cristo e mais heresias e mais pecado acontece. Como a igreja que era uma só, foi se afastando, né, nos 1.200 anos, desde de Constantino, quando tornou o cristianismo a igreja oficial do império, até a reforma com os reformadores e Lutero e tal, foram 1.200 anos se afastando da palavra. E quando se afasta da palavra, a gente se afasta de Cristo. Martinho Lutero, os reformadores, a reforma, trouxe de volta a palavra. E hoje o que acontece? A gente volta a se afastar da palavra. Só que a igreja romana continuou seguindo o mesmo caminho. Continuou seguindo o mesmo caminho, que deixou a palavra para ouvir o Papa. Hoje a igreja evangélica deixa de ouvir as escrituras para ouvir o pastor fulano de tal. Então volta a cair no mesmo erro. A palavra fica deixada empoeirando na prateleira e o conhecimento de Cristo, o conhecimento da graça e a fé que vem pelo ouvir a palavra fica de lado. Então tanto um segmento quanto o outro, que é uma mesma religião, é o cristianismo, todos nós somos cristãos, o que diferencia é o quão longe da palavra nós estamos. Nem precisa me colocar. Né? Então é isso aí, a gente farinha tudo do mesmo saco. O problema é quão fora do saco a gente tá. O Fernando falou sobre o Martinho Lutero, né? Lutero, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala que Cristo, ele é o centro e a circunferência do Evangelho, né? Ou da Bíblia. Ele é o centro e a circunferência, quer dizer, tudo é Cristo. Cristo, ele é a centralidade de Cristo é a base da nossa fé, né? Então, lá em Atos 4:12, diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro. É o que diz a palavra. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Então, solos Cristos. Não tem outro nome. Ah, mas é um santo, mas é um... se você estudar a história dos santos, né, dos santos católicos, você vai ver que muitos deles eram defensores do evangelho, eram defensores da centralidade de Cristo, né? E talvez, se você perguntasse para eles se eles queriam ser santos, idolatrados, tal, eles iam falar, não, para, isso aí é heresia, né? O homem faz isso, né? E fez isso com os santos católicos, com as imagens, faz isso hoje com pastores evangélicos, com líderes eclesiásticos, com bandas de louvor. Quer dizer, o homem sempre vai querer colocar alguém no lugar de Deus. Sempre alguém que ele pode olhar, que ele pode pedir, que ele pode curtir, né? Seja lá no Instagram ou no Facebook, ele sempre vai querer alguém para curtir, para idolatrar, para colocar num pedestal, porque isso é natural do ser humano. Deus colocou em nós uma semente que diz que nós devemos adorar alguém, né, ou alguma coisa. Sim. E aí, só que esse que deve ser colocado é Deus. E quando você vai lá em Êxodo 20, né, o Decálogo diz, você não deve amar nada acima, só Deus. Amarás somente o teu Deus, com tudo que você tem, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você deve amar a Deus, somente. A Deus somente, né? E aí, então, ele enviou o seu filho para o filho explicar, para que nós entendamos o que é isso, né?
e aí tem toda uma série de consequências, né? Esse desdobramento dessa promessa que é Cristo, né? Cristo é a promessa, Cristo é o Messias, é aquele que haveria de ser enviado para nos salvar, para nos... Então, gente, é muito mais simples, né? Mas mesmo assim as pessoas gostam de complicar. Tem que colocar alguém para ser intermediário. Não, a gente não precisa de mais ninguém. Cristo é a suficiência. Cristo é a plenitude. Eu não preciso de mais nada. Assim como está escrito em Atos 14, 12, não há nenhum outro. Não preciso de mais ninguém. Ele é suficiente, né? Por isso que a base da reforma, né? Que nós estamos falando aqui, o Solus Christus, é somente ele. Eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso de mais nada, somente ele. Deixa eu ler mais um texto aqui, só para encerrar o que eu falei antes. Como eu falo, eu nunca gosto que fique na minha palavra. No texto maravilhoso de Jesus em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa para que possa trazer mais fruto. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Né? Sem Cristo, nada podeis fazer. Né? Como a gente comentou no começo, o rapaz falou, eu gosto muito de ir na igreja, mas eu não vou porque pregam Cristo. Esse é o problema. Ele não gosta do que o pessoal prega, porque o pessoal prega arrependimento, prega vida com Deus. E isso é difícil para nós que somos humanos, carnais e pecadores. É muito difícil para todos viver a vida de santidade. É muito difícil para todos. Mas sem Cristo, nada podemos fazer. Toda a nossa vida deve ser entregue a Cristo. Vai lá, Rodrigo. A gente vê, né, desde o começo da história da humanidade, da história da Bíblia, né, o que o diabo tem tentado fazer é justamente quando ele falou foi tentar o homem no jardim, né? Ele tentou com essa máxima. Ele falou: não, a hora que você comer, você vai ser igual Cristo. Você vai saber o que ele sabe, você vai ter o poder que ele tem. E desde então, a mensagem que o homem quer ouvir é exatamente isso. Ele quer ir na igreja para ouvir falar sobre ele. Eu quero ir na igreja para Deus falar comigo. Eu quero ir na igreja porque eu quero ver o que é que tem lá para mim, não é? E quando a gente inverte esse lugar, então a gente começa a sair fora do alvo. Não é? Então, quando a gente começa a falar assim, não, mas Cristo morreu na cruz, mas veja bem, né? Vamos ver outras maneiras aqui, né? Opa, a gente começar a chegar até Cristo, começar a colocar outros intermediários no meio do caminho. Isso daí é querer colocar, querer colocar como que se Cristo não fosse capaz de cumprir a obra da salvação sozinho, que ele precisava de uma ajuda do homem, não é? Jesus Cristo, quando ele desceu na terra, ele desceu, né, através da Virgem Maria, mas ele podia ter descido através de qualquer uma outra pessoa. E lógico que Maria teve todo o seu importância dentro desse papel, mas depois que Jesus Cristo nasceu, aí a obra da salvação foi toda nele, né? Não foi nem Maria, nem qualquer outro santo que existiu nem antes, nem depois que fez a obra de Cristo ser mais completa. Não é? Outras pessoas simplesmente pegaram a semente que ele lançou e continuaram propagando o evangelho. Mas o planejamento, a execução e o sucesso da obra de salvação foi feita e continua sendo feita totalmente através de Jesus Cristo. Não é querer colocar qualquer outro caminho ou intermediador ou outras teorias, outras teologias para querer apoiar. Não, vamos dar uma forcinha para Cristo aqui, para ver se as pessoas começam a ser salvas, não é? O Lutero falava, né, que quando a gente lê o Evangelho, a gente tem que entender que o Evangelho,
não é sobre o que o ser humano pode fazer para Deus. O evangelho é escancarando para a gente o que Deus fez pelo homem. O que a gente pode fazer agora é aceitar isso em nossas vidas e começar a aplicar e seguir a Ele de uma maneira agradecida, não é? Porque o evangelho não foi escrito para contar a história do homem, mas para contar a história do Deus que ama o homem pecador, não é? Então a gente tem que saber que a obra de Cristo, a obra salvífica dele, foi completa e completa nele. Não tem nada que o homem possa fazer para ajudar, não é? Nem santos, nem teologias, nem nada vai ajudar, vai completar aquilo que Cristo já fez, não é? Então tem uma eu aprendi no seminário, né? No seminário tem uma matéria que fala só sobre evangelismo, e eu fiz esse seminário, no seminário, e ele é partido em duas partes, né? Ele é partido, fala sobre evangelismo de criança, né? E fala sobre evangelismo de adulto. E com a professora Suzana, cara, é uma pessoa incrível, incrível. Ela tem um casal de filhos, né? A filha dela está na Jordânia hoje, casada, eles têm a família lá, né? Família, não posso falar o nome, porque lá o negócio é complicado, né? E eles estão lá fazendo um trabalho incrível lá, né? E o outro filho estava para ir para a Rússia. Eu nem sei se ele foi agora. Fazia um tempo já que ele estava missionário. Missionária Suzana. Cara, incrível. E eu já preparei, né? Eu já fiz um curso, coloquei um curso. E sempre que eu posso, eu coloco esse curso lá na igreja, né? Que é um curso sobre evangelismo e um guia prático, né? De evangelismo e defesa da fé, né? E eu queria falar aqui bem rapidamente com vocês que ele engloba tudo essa questão, né? Que ele fala sobre o plano da salvação. Então, e fala o que o Rodrigo acabou de falar, o que o Fernando falou. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender no plano da salvação é que nós somos pecadores, né? Todos somos pecadores. Ninguém se salva, né? Ninguém está fora disso. Nascemos já pecadores, né? Como está lá em Romanos 3, de 10 a 23. Então, primeiro, somos pecadores. Segundo, por sermos pecadores, o pecado ele tem uma consequência. Qual é a consequência do pecado? Então, tem vários textos que falam sobre isso, né? Então, primeiro, somos pecadores, todos pecaram, e peca por causa da natureza pecaminosa. Por que eu peco? Por que a pessoa peca? Peca porque é pecador, né? Peca porque é pecador. Tá na carne, né? Tá dentro dele. Faz parte, né? O pecado tem consequências, né? Então, quais são as consequências do pecado? Separação de Deus, escravidão, morte eterna e exclusão do céu. Gente, Bíblia, não é, vocês estão julgando. Não, é Bíblia, tá? Tem todos os textos aqui que dão base para isso, são a base para essa, são fundamento para essas doutrinas, né? Terceiro, nenhum homem pode salvar-se a si mesmo. Então, boas obras não salvam. Efésios 2, 8 a 10, nós falamos sobre isso na live passada, né? Reencarnação é antibíblico. Então, se eu acredito na reencarnação, eu estou anulando o sacrifício de Jesus. Não precisava Jesus ter morrido na cruz. Era só ele reencarnar várias e várias e várias vezes até alcançar, né, o que o Espiritismo diz que alcança. Então, terceiro, interceder por mortos não adianta. Por quê? Porque mortos não ouvem. Tem lá o texto de Romanos 4:12 que dá base para isso. E são caminhos diferentes dos caminhos de Deus, né? E aí, chega no quarto ponto do plano de salvação. Deus mesmo já providenciou a salvação. Ué, se Deus mesmo providenciou, então quem sou eu para falar o que é certo e o que não é certo fazer? Ele mesmo já providenciou. Como? Ele deu seu filho. João 3,16, né? Então, Deus já providenciou a salvação. Ele deu seu filho. Jesus já morreu para salvar pecadores. Sim. Não é que ele vai salvar, ele já fez. É só crer. Tão simples, né?
Não, mas eu preciso pagar promessa, eu preciso porque eu santo, porque eu preciso fazer o trabalho, eu preciso... Não, cara, é só crer. É só crer. Sola fide, né? Sim. Jesus levou sobre si os nossos pecados. 1 Pedro 2:24. Eu preciso crer nisso. Só Jesus pode salvar, não há outro. Então, 2 textos que nós lemos aqui. 1 Timóteo 2:5, que o Fernando leu, que é a base para essa live, e também Hebreus 7:25, que eu li aqui. O que o pecador precisa fazer para obter a salvação de Deus? Primeiro, fé salvadora, sola fide. Se arrepender. Jesus, o Fernando falou no comecinho da live, eu estava acompanhando, né? Arrependimento. Jesus começou falando sobre arrependimento. Pedro, lá, quando ele prega, né, para a multidão, lá em Atos 2, e no final de tudo, eles perguntam, Pedro, e agora, né? Quem poderá nos salvar? Aí ele falou assim, o que nós precisamos fazer para isso? Arrependei-vos, arrependam-se, né? E sai fora dessa geração incrédula. Arrependimento. Qual é a terceira coisa que o pecador precisa fazer para ter a salvação? Recebimento da salvação. Ele creu, agora ele recebe. Confessar Jesus ao mundo, né? E aí, o que acontece com a pessoa, com o pecador que aceita Jesus? Primeiro, Jesus perdoa seus pecados. Jesus regenera o pecador. Através do quê? Através do Espírito Santo, que habita ele, né? Jesus, a obra redentora, ela justifica. E é isso que Paulo fala em Romanos 3:26. Adota como filho, João 1:2. O que você quer dizer, pastor Sidney? Que só é filho quem aceita Jesus, só é filho quem crê em Cristo. João 1:12, ele diz isso. E deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus. Então, até o recebimento, crer em Cristo, receber ele como o único e suficiente Salvador, a pessoa não é filho, é criatura. Não é filho, só é filho em Cristo, né? E aí, o que mais que ele faz? Ele dá a vida eterna. Então, são passos tão simples, mas o homem procura sempre complicar tudo, né? O homem complica tudo. Todos, quando fala todos, é todos. Todos pecados destituídos estão da glória de Deus. Como é que a gente volta para Deus? Por meio de Cristo. Não há outro caminho, né? Eu queria citar João 14:6, né? Muito conhecido, né? Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? E eu queria aproveitar aqui, né? Voltando um pouco lá no começo do vídeo do rapaz que a gente citou, e ele fala de inferno. Não, o pessoal fala de inferno, vamos falar mais de Jesus. Mas Jesus falou do inferno também. Eu citei aqui eu não vou citar todas, mas só as referências de algumas passagens que Jesus fala do inferno, né? Mateus 25:41, Mateus 5:22, vou pular o 10:28 que nós vamos ler. Mateus 13:41 e 42, Marcos 9:43-48, né? E outros. E aí eu queria ler lá em Mateus 10:28, né? O pessoal não quer ouvir falar de inferno hoje, né? Porque falar de pecado ofende, falar de inferno magoa as pessoas. Condenação, Jesus, nossa, vai estar condenando já, nossa. Jesus, que é amor, falou do inferno, né? Mateus 10:28. Diz assim, e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Para quem é o inferno? Para aquele que está ao contrário de tudo que a gente falou aqui. Aquele que não está em Cristo. Aquele que quer viver a sua vida do jeito que acha melhor. Esse é o inferno. Né? Porque Jesus é amor, mas o reino de Deus não é bagunçado. Esse acho que é o ponto que eu queria chegar. O pessoal está achando que a coisa no céu, o reino dos céus é bagunçado como é aqui na terra, que cada um realmente faz o que quer fazer. No reino dos céus tem ordem. Deus não vai deixar entrar no reino dos céus qualquer um. É aquele que tem temor, aquele que, como a gente falou aqui, é claro que não é por mérito nosso, mas é uma coisa que funciona junto, né? Eu tenho meditado muito nisso, né? Estudado muito
né? A gente falou aqui em outras lives do calvinismo, como a gente fala do solas, né? A gente fala da predestinação, que parte de textos que nos faz entender que somos predestinados e outros que nos fazem entender que depende da nossa escolha. E eu creio que e muitos pregadores dizem que há uma coisa que só Deus consegue compreender completamente, porque ele escreveu isso, mas eu creio que as duas coisas que trabalham juntamente. Nós que buscamos a Deus, nós reconhecemos o nosso pecado e nos arrependemos, nós damos o passo. Então, nós queremos ser livres do pecado, mas nós não podemos, nós não conseguimos. Então, Deus vem até nós e nos ajuda, e nos santifica, e nos justifica, né? Então, de uma maneira muito resumida, assim que funciona. Então, não é bagunçado. Deus olhou lá de cima, pegou uns tranqueira, né? Aí uns tranqueira quer viver como Deus quer, e outros tranqueira quer viver na tranqueira. E ele vai pegar e vai levar todo mundo para o céu, e chegar lá vai ser todo mundo igual. Peraí, é socialismo? É comunismo lá no céu? Que sistema de governo é esse que tem lá? É bagunçado assim? Então a gente tem que ter uma ideia, né? Tem que perceber que Deus não nos deixou esse texto à toa. Você diz que serve a Deus, que gosta de ir na igreja, que quer o Jesus que prega o amor, tenta ler o que ele deixou escrito para nós. Esse Deus, esse seu Pai, esse que te ama, ele deixou isso aqui para que você leia. Não pode viver do jeito que você acha que deve. É segundo as Escrituras. Nós vamos chegar lá na última live dessa série, vai ser só a Escritura, né? Então, é a fé, como nós falamos, a graça, Cristo, e nós ainda vamos continuar, não perca as próximas lives. Mas uma coisa que eu deixo aqui, a gente vai começar agora a partir para o encerramento, né? Porque a gente já está com quase 1h20 aí, mas o reino dos céus não é bagunçado, que todos entendam, aqueles que são cristãos, aqueles que não são, aqueles que estão buscando uma religião, estão buscando um religamento com Deus, o reino dos céus não é de qualquer jeito. É isso aí. Não é? Então, é aquela questão, né? Que nem o Fernando falou, já para encaminhar para o encerramento. Não tem nenhuma outra pessoa, né, que cumpriu a lei como Jesus e que fez as coisas direitas como Jesus. Então, a gente sabe que até como o pessoal tem comentado aqui, né, e participando assim da possibilidade, e a gente comentou isso bastante, da possibilidade da gente querer auxiliar Jesus dentro do plano de salvação. Mas que ele foi o único que foi crucificado, né? Ele foi o único que ressuscitou. Né? Não teve nenhum santo, não teve nenhum pastor, não teve nenhuma outra pessoa que morreu e ressuscitou por amor às almas. Não é? A gente vê que nós somos os mendigos, ele é que é o benfeitor. Não é? Nós somos os leprosos, ele é que é a cura. Né? Nós somos o câncer, o tumor, a doença. É ele que é o curador. Não é? Então, a Bíblia toda ensina isso, a Bíblia toda é centralizada e aponta para Jesus Cristo e não para o homem, não para outros intermediadores e nem para outras benfeitorias. Não tem nada que a gente possa fazer que vai ajudar o plano da salvação mais ou menos, né? As nossas boas ações que a gente faz não para conquistar a salvação, não para conquistar a salvação, mas a gente faz como consequência do amor que a gente já recebeu. A gente fala, poxa vida, eu tenho Cristo, então eu não tenho outra opção, não é questão de opção, eu não sei fazer nada mais senão expressar esse amor dele de uma maneira que vem do Espírito do próprio Deus. Até o amor, né, que a gente faz vem de Deus, né? Não é de nós. Até as boas ações que a gente faz não vem da gente, vem de Deus.
não é? Então, nem as boas obras que a gente faz, elas não saem da gente. Elas saem através do Espírito de Deus que vive em nós. Então, a Bíblia ela é bastante clara e específica e perfeita no seu ensinamento, e que faz a gente entender que realmente o sola Christus, né, somente Cristo, é um dos pontos que eu falei aqui logo no começo. Tirar, né, querer desconfigurar ou desprezar a questão da soberania de Cristo na salvação, é você pregar um evangelho falso, um evangelho que não tem poder de salvar. Porque se Jesus Cristo precisa de uma equipe para ajudar ele, então a obra dele não foi completa, o plano de Deus é ineficaz. E pior ainda, né? Se a nossa salvação depender da boa vontade do homem, 6.000 anos de história mostra que o homem não conseguiu cumprir. Não é agora, no mundo mal, que vai conseguir. E quando eu falo mundo mal, eu estou falando assim, do parâmetros de Sodoma e Gomorra, né? O que o mundo faz hoje, Sodoma e Gomorra parecia um convento, né? Hoje o mundo está muito mais mergulhado na iniquidade, na maldade. Então, se não tem nada que o homem possa fazer que vai ajudar na salvação dele, né? Então, é Cristo, somente Cristo e Cristo para sempre, para a eternidade. Amém? Eu encerro aqui. Só falar uma coisa aqui antes de passar para o Sidney, que a gente citou esse exemplo aí desse vídeo que viralizou na internet aí, é porque é um influencer, é uma pessoa aí que influencia muitas pessoas, e ele que não é um cristão, porque, segundo a palavra, ele não é um cristão, não é que a gente julga, a palavra diz, como a gente já falou do julgamento, julgar é segundo a reta justiça, é o que a Bíblia diz, Marcos. O Marcos está falando que a gente está colocando ele na cruz. O Jesus falou para a gente pegar a nossa cruz. Se ele estivesse na cruz de verdade, ele estaria se convertendo, como todos nós precisamos. Todos nós precisamos da cruz de Cristo, né? E é só um exemplo, porque ele ensina muitas pessoas, ele tem 140 mil seguidores ensinando coisa errada. Esse é o problema. Se a gente não pegar e se levantar para pregar o verdadeiro evangelho, o povo vai continuar comendo esse lixo. Uhum. Aí é que tá. Essa é a diferença. Não é julgar, é pela palavra. Estamos julgando ninguém. Cada um vai responder pelos seus atos. Isso é bíblico. Cada um vai responder pelas suas escolhas. O nosso papel aqui é alertar. A Bíblia diz isso. O que o fulano lá, o youtuber, seja lá quem for, tá falando e tá fora da Bíblia, cada um aqui que tem Bíblia em casa, se você tem Bíblia na sua casa, pegue e leia. Eu deixei vários textos aqui, e deixei, sem falar outros, porque senão a live vai ficar muito comprida, que tem muitos textos para citar. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem continua nos mesmos pecados de sempre não está em Cristo. Ponto. Isso é bíblico. Não sou eu que estou falando. Iniquidade. Ninguém na cruz. Quem foi para a cruz é Cristo e nós glorificamos a Deus por isso. Que essa cruz que Cristo morreu era para ser nossa, era para ser minha, era para a gente estar lá pendurado. Quem rejeita a cruz, quem rejeita o sacrifício de Cristo, querendo viver uma vida a seu bel prazer, é condenado ao inferno, é o que a Bíblia diz. Não, como diz, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você tem que crer nela toda, né? Como diz alguns, né? Ou Jesus era Deus, ou ele era louco. Porque o que ele falava, não dá... Ah, não, Jesus era... Que nem alguns falam... Não, os judeus, né? O Rodrigo sabe mais dos judeus. Jesus era um profeta, foi um profeta e tal. Não. Ou ele era Deus, como ele disse que era, ou ele era louco. Né? Porque não dá para falar o que ele falou sem ser verdade, sem crer no que ele falou que era verdade. Não tem um meio termo aí. Entendeu? Então a palavra de Cristo é o que fica e é aquilo que nós tentamos seguir. Jesus, eu vou encerrar aqui e vou deixar para o Sidney, né, fazer o encerramento dessa live, né? Então, Cristo é o nosso foco, né? A palavra de Deus, a gente vai chegar lá, como eu falei na última live, é o que vai nos mostrar a Cristo, desde o começo, desde lá do pecado de Adão, vai mostrar para Cristo.
todo o Antigo Testamento que muitos têm rejeitado, têm colocado de lado, vai apontar para Cristo. Como o Rodrigo falou, a Bíblia não é a história do homem, como alguns têm pregado hoje. É o homem, você é isso, você é... Deus já sabia que você era bom, por isso ele te escolheu. Não. A Bíblia é a história de Cristo, porque ele é o único mediador, como nós lemos aqui, ele é o caminho, a verdade e a vida, sem ele ninguém se chega a Deus, né? E Deus deu, João 3,16, Deus deu Jesus para que todo aquele que nele crê seja salvo. Não é de qualquer jeito, o reino de Deus não é bagunçado, né? Então, não dá para ser de qualquer jeito, não dá para você construir um Jesus Frankenstein com um pedaço de cada pregador por aí. O Jesus bíblico vem da palavra de Deus. É aqui que você encontra o Jesus bíblico, Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu fico por aqui e deixo o Sidney fazer as suas considerações finais aí para a gente encerrar. Bom, eu, antes de mais nada, quero agradecer, né, a você que nos assistiu aí, está nos assistindo até agora, e dizer que esse rapaz, né, que falou aí do vídeo, eu não assisti o vídeo, né? Eu não assisti o vídeo, mas eu sei de quem ele está falando, porque nós sempre conversamos muito nos bastidores, né? Antes de qualquer live, nós conversamos muito, nós debatemos muito. Como eu já tenho falado isso, né? Já disse isso em algumas lives atrás aí. Então, o que acontece? Eu espero em Deus que esse jovem, né? Que esse rapaz, que é um grande influencer, né? Digital aqui no Brasil, se eu não me engano, eu ouvi uma vez que ele só está atrás da Beyoncé no mundo. Se eu não me engano, é isso. Ou eu estava, não sei. Eu espero que ele leia a Bíblia dele. Eu espero que ele vá atrás da verdade. Eu espero que ele entenda, né? E que ele se converta, que ele se arrependa, que ele né? Viva o Evangelho, viva a vida cristã. Já que ele quer o Cristo, que ele receba esse Cristo que nós recebemos, né? O Cristo morreu por todos e para todos, né? Não foi para alguns, como algumas linhas teológicas aí, eu não vou entrar nesse mérito, mas Jesus morreu por todos, inclusive por esse rapaz, morreu por mim, morreu por você que está nos assistindo, né? E se você talvez não entenda isso, mas como assim morreu? Por que ele precisou morrer? Gente, qualquer um de nós aqui estamos disponíveis para conversar com você, para tirar suas dúvidas. Se você não foi numa igreja evangélica, se você não tem acesso ao seu pastor, olha eu criando polêmica, né? Vá atrás do seu pastor, converse com o seu pastor, com o seu líder de célula, converse. Se você não tem acesso ao seu pastor, questione se ele é de fato o seu pastor, tá? Porque pastor tem que ter cheiro de ovelha, tá? E não é só das mais gordas e das mais... Deixa pra lá. Né? Eu ia falar das mais lanzudas, né? Das que tem mais lã, né? Se existe essa palavra. Não é isso. Oh, meu Deus, deixa eu... Das que tem mais para dar, ué. A lanzuda é que tem mais para dar. Que tem mais lã, né? Não. Se você é uma ovelha mirradinha, né? E o seu pastor não dá tanta atenção para você, desconfie se ele é de fato seu pastor. É isso que eu quero dizer. Não sei nem por que eu disse isso, mas glória a Deus. Então, irmãos, se você tem dúvida sobre isso, entre em contato, fale com a gente, né? Entre lá, a gente está terminando de fazer o site, mas tem as redes sociais aqui, tanto a do Rodrigo, do Fernando, do Tiago, as minhas, né? Nós não somos donos da verdade, mas nós conhecemos um pouco da verdade, e da verdade que nós conhecemos, nós procuramos viver, né? Então, você tem livre acesso a nós, mesmo ainda longe, né? Mas nós conseguimos conversar e tentar tirar suas dúvidas da melhor forma possível, né? Então, Cristo, somente Cristo, você não precisa de mais nada, você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer nada, é somente crer, é somente pela graça, é somente pela fé em Cristo, e um Cristo crucificado, um Cristo ressurreto, um Cristo que está vivo, né? Cristo está vivo hoje, lá no céu, à direita do trono do Pai.
né? E ele está preparando lugar para nós. O Fernando citou João 14, e eu amo esse texto, porque ele diz que Jesus está preparando lugar para nós, para todo aquele que nele crê. Para quê? Para que ele não pereça, mas para que ele vá morar com o Pai lá nas mansões celestiais, lá na eternidade. Porque foi para isso que Deus nos criou. Deus criou o ser humano para adorar ele, sem troca, sem nenhum tipo de troca de interesse, sabe? Então Deus te criou você, criou a humanidade para que nós adorássemos, estivéssemos juntos de Deus para a eternidade. Só que entrou o pecado e, enfim. Mas Deus mesmo já providenciou a salvação para mim e para você. E ela está em Cristo, somente em Cristo. Sim. Então, se você tem dificuldade de entender isso, se você lê sua Bíblia e não entende, né, entre em contato com um pastor. Se você não tem, eu tenho vários pastores sérios, né? Se você quer ouvir falar de Jesus, você vai ouvir de condenação também. Você vai ouvir de julgamento também. Você vai ouvir de arrependimento, que você precisa se arrepender também, né? Não é só o Cristo bonzinho. Sim. Cristo, ele virá com um dia, né? Ele voltará num dia e que ele vai julgar todas as nações. Então, que nós possamos ter essa consciência, né? De que é Cristo pela graça e pela fé. E aí, a semana que vem, a gente continua aí a próxima sola. Nós entraremos de sola. Vai ser benção. Até falando, né? Fez eu lembrar aqui um meme que o Fernando postou alguns dias atrás, quando estava falando dos pastores, né? E a gente tem que estar bastante... lógico, não tem nem o que acrescentar aí no que o Sidney falou, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que você consulta o pastor com seus ouvidos, mas com a Bíblia na mão, não é? Porque tudo que é de bom vem de Deus. E tudo que surgiu de heresia, de bobagem, de coisa que tirou o homem do caminho, veio da boca dos homens, né? Então eu lembrei aí de um meme que o Fernando colocou alguns dias atrás. Eu achei ele bastante interessante. Eu quero até mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar ele na tela. Deixa ele carregar aqui, né? É esse aqui, ó. A Bíblia nos alerta mais sobre falsos profetas do que sobre o diabo. Se você ler a Bíblia inteira, você vai ver Jesus falando mais contra tomar cuidado com os falsos profetas, Paulo combatendo os falsos profetas, né, do que falando sobre o diabo. Entretanto, infelizmente, a igreja de hoje, muitos erroneamente querem ficar amarrando o diabo enquanto amam os falsos profetas. Não é? Essa é uma fala de Fábio Batista. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com os falsos profetas. Então a única maneira da gente se combater e se precaver, da gente se blindar contra os falsos profetas, é como eu sempre costumo dizer, é a palavra e a palavra. Ela é a nossa bússola, ela é nosso guia, e vamos falar sobre isso na próxima live, não é? Eu lembrei de um texto na internet também, que o pessoal fala assim, a turma do não julgueis, né? Não julgueis, só Deus pode me julgar. E o outro diz assim, e você fala isso sem medo? Só Deus pode me julgar. Leia a palavra e conheça o julgamento de Deus. Às vezes, você diz, né? Alguns dizem que nós estamos julgando aqui. Nós estamos julgando, buscando, apresentando a palavra. Apresentar a palavra de Deus, para você pode parecer um julgamento. Mas se você não cumprir essa palavra, se você não viver essa palavra, como nós lemos aqui, né? Que a palavra nós lemos no texto aqui. Aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra, né? E eu estou nele. Então, tá tudo, como o Sidney sempre fala dos 5 solas, é difícil falar de um sem falar dos outros 4, porque tá tudo ligado, né? Então, você fala, só Deus pode me julgar, e você fala isso sem medo, o julgamento de Deus vai vir para todos, para o que conhece a palavra, para aquele que não conhece, o julgamento de Deus virá para todos. Para alguns, tem o sangue de Cristo, para outros que o rejeitaram, não tem.
Para quem conhece o texto, né, do Antigo Testamento, da Páscoa, quando Jesus, com a saída do Egito, no Êxodo, quando Deus mandou passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, todos aqueles que tinham o sangue do cordeiro foram poupados. Aquele que não tem o sangue do cordeiro vai ser condenado e terá a morte eterna. Amém. Solos Cristos. Senhores, muito obrigado aí. Uma boa noite, agradeço a todos que estiveram com a gente aí assistindo, a participação de todos. Deus abençoe a todos, que Cristo seja o alvo de todos nós. Em nome de Jesus, estaremos na próxima aí. Um grande abraço, espero que possamos contar com todos que nos assistiram aí na próxima aí, próxima terça-feira, às 8 horas nos Estados Unidos, às 9 horas no Brasil. Um abraço e até mais.